fazer essa bolsinha de mão, nós temos então no arquivo PDF molde e também medidas para corte das outras partes que são retangulares. Para quem não tem impressora, no arquivo de molde também terão as medidas que você pode desenhar o seu próprio molde. Aqui eu tenho o molde do corpo e o gabarito para o bolso embutido. Com o molde, você vai cortar 2 vezes no seu material principal e 2 vezes no forro. Aqui o meu material principal é um sintético 0,8. Essa carteira eu estou fazendo para minha irmã, que se chama Miriam. Então foi ela que escolheu o material, mas você pode fazer com tecido sem problema nenhum. O processo de toda a costura é igual, tanto para fazer com sintético quanto para fazer com tecido. Você só vai precisar estruturar o seu tecido principal para que ele fique um pouquinho mais encorpado. Aqui o sintético 0,8 eu não vou estruturar. Para o forro eu estou utilizando tricoline. Você pode utilizar o tricoline sem estrutura se você quiser. Aqui eu prefiro colocar uma leve estrutura. Estou utilizando uma entretela de tecido fininha, aquelas entretelas que são termocolantes, é só passar a ferro, você encontra em armarinhos, para que o tecido fique um pouquinho mais encorpado. Com o forro levemente estruturado, fica bem mais fácil para costurar os bolsos, tanto o bolso embutido quanto o outro bolso simples que vamos costurar sobre esse forro. No meu material principal, em uma das partes, que vai ser a frente, eu vou cortar conforme esse traçado que está aqui no molde. Então, veja que eu já dividi. Então, primeiro eu corto ele inteiro no molde e depois eu faço esse corte separando em 2 partes. Você pode tanto dobrar esse molde aqui no tracejado, posicionar em cima, riscar e cortar, ou você pode cortar direto com a régua e cortador circular, com a medida que você vai encontrar aqui no molde. Todas as outras partes com medidas para corte são de bolsos e também de acabamentos para zíper. Todos os bolsos eu estou fazendo com tricoline, sem nenhuma estrutura. No arquivo de molde você vai ter a medida para cada bolso e os bolsos estão numerados. Eu vou começar preparando o bolso embutido, que é o bolso número 3. Então eu vou pegar aqui o forro do corpo, que está estruturado com entretela, e o bolso embutido, que tem uma medida menor e uma medida maior. Além disso, eu vou utilizar o gabarito. Nessa parte de cima eu vou encontrar o meio, então vou fazer um piquezinho. E aqui no avesso desse forro, eu vou posicionar o gabarito do bolso embutido. Você tá vendo que aqui tem uma marcação de meio, então eu vou encontrar essa marcação do gabarito nesse pique que eu fiz do meio do corpo. Deixo bem alinhado e vou traçar essa janela interna do bolso embutido. Se você quiser fazer esse traçado da janelinha com a régua, não se preocupe, porque no molde você vai ter todas as medidas de distância e a medida da janelinha. Nessa parte menor do bolso embutido, eu também vou fazer um pique marcando o meio. E agora, deixando o direito do bolso para cima, eu vou colocar então direito com direito do corpo, encontrando pique com pique, alinhando aqui a parte de cima. Eu vou prender agora com o alfinete para não sair do lugar e vou passar uma costura exatamente em cima do risco dessa janelinha. Quando chegar no final, passo por cima dos primeiros pontos e dou um retrocesso. Aqui, como eu tô trabalhando com tricoline, com uma estrutura bem fininha, eu tô utilizando a agulha número 12 e a linha comum de costura, a linha de poliéster. Aqui você pode utilizar um ponto pequeno, 2,5, no máximo 3, para deixar essa janelinha bem costurada, o contorno bem certinho. Capriche nos cantinhos. A costura fica dessa forma. Agora eu vou cortar essa abertura da janelinha. Então aqui eu vou fazer um triângulo, encontrando os cantinhos. Vou passar uma linha aqui no meio. Com cuidado, eu vou dobrar, apenas para fazer um pique de corte. E vou fazer o corte reto até o triângulo. Chegando aqui no triângulo,
eu vou cortar em diagonal até bem pertinho da costura, com cuidado de não cortar a costura. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Feito esse corte bem direitinho, eu vou passar o bolso aqui por dentro. Aqui eu preciso ir ajeitando essa janelinha. Se você perceber que tá ficando enrugado aqui no cantinho, é porque você não cortou o suficiente o cantinho. Então precisa voltar e cortar um pouquinho mais. Aqui é só ajeitar com cuidado, acertando as costuras. E você pode passar ferro para facilitar aqui os vincos. Passei a ferro, olha, fica bem vincado, bem certinho. A parte de trás fica assim. Aqui eu vou precisar de um pedaço de zíper com a medida um pouco maior da largura do bolso. E para costurar esse zíper, eu preciso já estar com o cursor passado. Então, eu vou colocar o cursor e vou deixar ele aqui no meio. Aqui a gente vai se atentar para o lado de abertura desse bolso. Então, eu vou virar o zíper para cá. Ele vai apontar para a esquerda. Então, ele sempre vai abrir da esquerda para a direita. Então, com o zíper, com o direito para cima, eu vou colocar o tecido principal sobre o zíper. Deixe sobra igual dos dois lados. Olha aqui como que está. Vou colocar o cursor aqui para frente. Vou alinhar o zíper o mais centralizado possível aqui dentro dessa janela. E vou prender com o alfinete aqui na parte de cima. Agora aqui vem o segredinho para a gente deixar esse bolso com as costuras embutidas. Porque olha como é que tá aqui atrás. Aqui nós estamos com o zíper aparecendo as bordas dele. Mas não vai ficar aparecendo, nós vamos deixar essa costura embutida. Então aqui por trás, o que que eu vou fazer? Trazer essa parte do bolso para cima até chegar aqui, olha, no alinhamento do zíper. Então, chegando aqui no zíper, eu vou vincar. E agora, com essa dobra feita, eu posso prender aqui e posso prender aqui. Nas bordinhas do zíper, para não atrapalhar a minha costura. E vou novamente virar para frente. Nós vamos fazer essa costura de contorno dessa moldura por etapas. Primeiro, nós vamos passar a costura somente aqui na parte de baixo. Eu começo a costura um pouquinho para cá, onde ela vai encontrar com essa costura lateral aqui. E aqui também essa costura vem um pouquinho para cá, para se encontrar com a costura dessa lateral. Aqui a gente não vai dar retrocesso, nem no início, nem no final. Nós vamos deixar o fio da linha um pouco maior, para a gente poder passar para trás e dar um nozinho. Aqui eu posso fazer um ponto um pouquinho maior, porque é um pesponto de acabamento. Aqui, se você quiser, você pode trocar o calcador da máquina para um calcador mais estreito, porque a gente vai fazer a costura com meio pezinho de máquina, na parte do tecido. Então, às vezes, esse pezinho pode pegar aqui na parte dos dentes do zíper e ficar atrapalhando. Então, pode trocar o calcador se preferir. A linha tá bem camuflada aqui no tecido, mas essa linha da frente, olha como é que fica aqui atrás, ó. Que eu já posso tirar. Nós vamos puxar a linha da frente aqui pra trás e vamos dar um nozinho. Mesma coisa desse lado. E olha só como é que vai ficar esse bolso aqui, olha, o acabamento da costura totalmente embutido. Posso vincar aqui com a unha. E agora eu vou trazer essa parte de baixo aqui pra cima, alinhando aqui na parte de cima. Vou virar pra frente pra conseguir alinhar melhor. Agora eu vou soltar os alfinetes porque eu preciso prender o bolso junto. Alinho bem e vou prender agora com o bolso junto. Dessa forma. Agora eu vou passar a costura onde ainda não tá costurado, lateral, aqui em cima e terminar aqui nessa lateral. Então, eu vou começar exatamente no mesmo lugar do último pontinho aqui de baixo e aqui também. Sem retrocesso, porque eu vou fazer a mesma coisa, deixar
o fio mais comprido, passar a linha para trás para poder dar um nozinho e fazer o acabamento. Costura de toda a volta finalizada. Eu vou fazer aqui então o acabamento puxando as linhas aqui por trás e dando um nozinho. Para finalizar, precisamos fechar as laterais aqui do bolso, que ainda estão abertas. Então, a gente vai fazer assim, vira aqui para frente, dobra aqui o tecido do corpo. Essa parte aqui tá fechado com essa costura. Então, eu vou começar daqui até aqui embaixo. Então, preciso começar aqui mais pertinho de onde tá a costura. Você pode vir abrindo, ou então você pode vir reto, esse bolso vai ficar um pouco mais estreito. Aqui a mesma coisa, daqui pra cá. Esse lado aqui eu vou começar de baixo pra cima. Eu termino essa costura antes de chegar nos dentinhos do zíper. Olha só, bem aqui. Feito isso, eu vou cortar então um pouco desse excesso de margem de costura. Vou cortar o zíper também. Desse lado a mesma coisa. E já que eu cortei o zíper, eu preciso queimar as pontinhas dele para selar. Essa parte do bolso aqui de cima, que tá sobrando, eu vou refilar para não atrapalhar na costura depois dessa parte do forro, no zíper principal de abertura dessa bolsa. Cuidado para não cortar o zíper também. Prontinho, bolso embutido totalmente pronto e com as costuras todas embutidas. Agora nós vamos preparar o bolso 2, que é um bolso simples que vai na parte interna da carteira. Você tem aqui um retângulo, quase um quadrado, a medida da largura é um pouquinho maior. Nessa medida da altura, a gente vai dobrar ao meio, vinque bem certinho, e nós vamos passar a costura aqui, aqui, deixando uma abertura aqui em cima para desvirar, e aqui. Sempre com retrocesso no início e no final. Essa costura é de um pé de máquina, margem de meio centímetro. Nós vamos cortar aqui os cantinhos. Aqui na parte da dobra, a gente faz também um pequeno chanfro. E vamos desvirar. Aqui eu vou abrir bem as costuras e passar a ferro. A abertura tá aqui. No meu caso, como eu vou fazer um acabamento, um detalhe de acabamento em sintético, eu vou deixar essa abertura para cima, vai ser coberto com o viés de sintético. Se você não quiser colocar esse detalhe, então você deixa o seu bolso com a abertura para baixo, e quando você for costurar esse bolso no corpo, você já vai automaticamente fechar essa abertura. Aqui eu vou colocar esse viés de sintético, ele tá maior, porém aqui no avesso eu fiz um traço no meio para eu saber exatamente onde posicionar. Então eu vou posicionar aqui bem rentinho com a lateral e vou dobrar esse viés abraçando. Aqui, se você quiser, você pode utilizar uma fita dupla face ou cola de contato para já posicionar no lugar e ficar mais fácil de costurar. Nesse momento que eu vou começar a trabalhar com material sintético, eu vou trocar a minha linha para a linha de nylon 60, que é 100% poliamida, e eu vou também trocar minha agulha, porque a agulha número 12 é muito fininha para esse material. Eu coloquei a agulha número 14, pode ser a 16 também. E aqui eu poderia colocar o calcador de teflon para deslizar aqui no sintético, mas eu tô utilizando o molha-dedo para facilitar a costura. Costurando o sintético, vou aumentar o ponto. Tô aqui com o ponto entre 3,5 e 4. E vou terminar a costura aqui com o retrocesso no finalzinho do tecido. Verifico aqui a parte de trás, tá tudo costuradinho, certinho. Vou então cortar o excesso do sintético. Olha, fica um detalhe bem bonito. Então agora esse bolso tá pronto para ser costurado na outra parte do forro. A linha de nylon 60, a gente precisa dar acabamento queimando as pontinhas. Tô aqui com a outra parte do forro, do corpo, e esse bolso vai ser costurado aqui. Eu vou centralizar esse bolso
e a distância daqui de cima vai ser 2,5 centímetros. Aqui eu vou prender com o alfinete. Aqui em cima, para que essa parte da costura fique bem reforçada, porque é aqui que vai tracionar bastante a hora que estiver usando a carteira. Eu vou fazer uma costura em forma de triângulo para dar um reforço. Então, em vez de eu começar reto aqui e dar retrocesso, eu vou começar daqui, com esse sentido na máquina, começar daqui, venho para cá na diagonal, venho para cá em cima do sintético, viro e depois vou descer a costura normalmente fazendo a volta. Quando eu chegar aqui, eu vou vir até aqui, com a costura ainda em cima do sintético, você vai virar, fazer aqui uns 2 pontinhos para cá, em cima do sintético, e depois virar na diagonal para terminar essa costura aqui com retrocesso. Olha de pertinho como é que ficou. Um triângulo. E agora, queimar a pontinha da linha. Esse bolso está finalizado. Agora nós vamos preparar o bolso frontal, bolso externo da carteira. Então eu tô aqui com as duas partes da frente do material principal. Estou com os acabamentos do zíper, 2 vezes no material principal, 2 vezes no forro, porque nós vamos fazer o acabamento dos 2 lados do zíper. E o bolso, que é em tecido. As 2 partes do bolso, uma maior e uma menor. No PDF tem a medida do zíper, que você precisa cortar, e esse zíper já precisa estar com cursor. Então, como que eu faço? Antes de cortar na medida exata, eu preciso colocar o cursor. E antes de colocar o cursor, eu já vou medir qual é o tamanho exato. Então, a ponta que já está aqui cortada, eu preciso deixar bem retinha, já passar o isqueiro, deixar ela bem certinha. E aí eu vou medir e vou marcar. Agora eu vou colocar o cursor. Se eu não conseguir colocar o cursor desse jeito, com a ponta já retinha, precisar fazer aquelas técnicas de cortar um pedacinho e tal, então aí essa minha medição já não vai servir. Então, primeiro eu preciso colocar o cursor, arrematar a ponta, deixar bem retinha e depois medir certinho. Coloquei o cursor, já vou então cortar na medida exata que eu preciso. Corte bem retinho e dê acabamento. Aqui eu vou começar costurando o acabamento no zíper. Primeiro, o tecido principal, no meu caso aqui é o sintético, direito com direito aqui, cremalheira do zíper. Você vai ver que a largura aqui tá um pouquinho mais largo do que o zíper, não tem problema, depois a gente refila. E aqui a gente tem o comprimento maior. Então, direito com direito. Gosto de passar a costura aqui pelo lado do zíper. Alinho e passo uma costurinha apenas de segurança na bordinha. Já posso fazer isso desse outro lado também. Com a costura de segurança passada, eu venho então agora aqui no avesso do zíper, posiciono o direito do forro aqui do acabamento, direito do forro com o avesso do zíper, desse lado também. E agora eu vou passar a costura definitiva com um pé de máquina nos 2 lados. Feito isso, eu vou abrir, estico bem as costuras e vou passar um pesponto de acabamento aqui e desse outro lado também, bem caprichado. Assim, aqui a gente já pode refilar acompanhando a medida do zíper, a largura do zíper. E aqui a gente tá com esse acabamento um pouco maior do que o necessário. Então, a gente precisa marcar o meio do zíper. Eu vou encontrar aqui nessa parte, ó, bem certinho. E vou marcar o meio aqui no avesso do zíper. A mesma coisa desse outro lado. E, consequentemente, eu preciso marcar o meio aqui também nessas partes. E aqui. Novamente, eu vou me atentar para a posição do lado que o zíper vai abrir. Então, ele tá apontando aqui para a esquerda. Então, ele vai abrir da esquerda para a direita. Então, tá correto aqui. Eu vou deitar esse zíper direito com direito
nessa parte de baixo e vou prender bem certinho, meio com meio. Aqui a gente vai passar primeiro uma costura de segurança, mais na bordinha. E é muito importante que a gente comece essa costura sempre do meio para as laterais. Se você começar por uma das laterais, ele vai sair do centro, porque acaba que o material vai arrastando conforme costura e não vai ficar bem centralizado. Então, sempre do meio para as laterais. Para costurar do outro lado do zíper, você coloca aqui na parte de dentro da máquina e vem costurando ao contrário. Borda com borda aqui. Acabou a linha da bobina. Sempre tem que acabar a linha da bobina bem na hora que tá terminando a costura, né? Agora vamos costurar o tecido do bolso. Vamos pegar o tecido menor, que tem altura menor, porque ele corresponde a essa parte de baixo aqui, e mesmo assim ele vai ficar com uma sobrinha pra gente refilar depois. Então, nós vamos posicionar direito com direito aqui, vamos alinhar as laterais e a parte de cima, e agora a gente vai passar a costura definitiva. Qual é a margem de costura que eu vou costurar aqui? Eu vou encostar o meu calcador na cremalheira do zíper. Só que aqui no começo eu não tenho zíper, então aqui no começo eu não tenho em que me guiar. Se você estiver acostumada a costurar, você já vai saber mais ou menos quanto você tem que entrar, quanto vai ficar sobrando aqui de margem para fora do calcador, para que quando chegar aqui no zíper ele encostar na cremalheira do zíper. Eu já sei aqui na minha máquina, mas se você não souber, você vai começar costurando aqui onde tem zíper. Vai encostar o calcador na cremalheira e vai voltar aqui com o retrocesso, seguindo a mesma margem de costura. Depois vem seguindo em frente até terminar. Aqui é importante você seguir essa margem de costura para que quando a gente terminar essa etapa do bolso, a parte da frente finalizada fique com a medida exata de altura da parte de trás do corpo. Se você mudar essa margem de costura, se você costurar com uma margem de costura menor, vai ficar com mais zíper aparecendo, você vai ficar com essa parte final do corpo maior do que a parte das costas. Aí você vai precisar refilar. Se você costurar muito perto da cremalheira, utilizar, por exemplo, um calcador para zíper, você vai costurar mais pertinho da cremalheira ainda, você vai reduzir essa distância, você vai ficar com a parte da frente finalizada um pouco menor do que o molde, do que a parte das costas. Então, preste atenção na hora de costurar para você, principalmente, não reduzir medidas, senão não vai bater. Encostando o calcador da máquina industrial na cremalheira do zíper, a gente fica com uma margem de costura mais ou menos de 0,75. Eu vou encostar aqui na cremalheira, eu tô vendo quanto que tá sobrando aqui, uma partezinha do material para fora do calcador. Então, eu já vou começar lá com essa mesma distância. Tô chegando aqui no cursor, passo ele pra frente. Costura feita, eu vou colocar então avesso com avesso. Vou vincar bem aqui o tecido para não ficar prega na hora de pespontar. E vou fazer um pesponto de acabamento bem caprichado. Agora aqui, eu vou fazer a mesma coisa com essa parte de cima, do tecido principal. Eu tenho a marcação de meio, tenho a marcação de meio aqui no meu zíper. Então, vou colocar direito com direito. Agora, eu vou me atentar, olha, que tem que estar alinhado com essa parte que já tá costurada. Vou virar pra cá, vou prender, checo se tá batendo as laterais e novamente eu vou passar uma costura de segurança do meio para as laterais. Costura de segurança feita, então agora eu venho com a outra parte do bolso, vou colocar direito com direito dessa parte do bolso que já está costurada. Vou alinhar aqui as laterais e rente aqui com o zíper. Essa parte também tá sobrando, olha, dá pra ver que tá maior. A gente vai refilar tudo depois. Importante alinhar bem as laterais para passar essa costura definitiva. E vou passar então aqui a costura
encostando o calcador na cremalheira do zíper, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Assim, costura definitiva passada. Agora, porém, eu não vou colocar o bolso para cima para pespontar com essa parte. Esse bolso vai ficar para baixo mesmo. E eu vou levantar aqui apenas essa parte de cima e passar um pesponto bem lindo aqui. Pesponto passado, bem bonito. Olha, aqui a parte de trás fica assim. E agora a gente vai checar se a medida tá igual à parte de baixo ou se eu preciso refilar. Se você precisar refilar, não vai refilar aqui em cima, tá? Essa medida precisa se manter. Nós vamos refilar na parte de baixo, se for necessário. Como eu expliquei, por conta da distância de costura do zíper, pode dar sim essa diferença pequena ou não tão pequena assim. Então aqui eu vou medir pela parte das costas, que já está cortado. Vou alinhar aqui em cima. E aqui eu tô vendo que tá sobrando um pouquinho. Eu vou riscar aqui com essa parte mesmo, que é mais fácil, porque é um material maleável e tem aqui embaixo o cursor do zíper que atrapalha um pouquinho. E aí é que eu vou dar uma dica, olha, quando você for marcar, o cursor do zíper tá aqui, você marca primeiro esse lado. Posiciona a linha lateral e a parte de cima e risca aqui primeiro, até o meio. Aí você passa o seu cursor pro lado de lá, para que fique mais plano aqui e você possa riscar corretamente. E aí você vem e risca o lado de cá. Se você quiser fazer isso com o molde, dá também. Agora, antes de cortar, eu vou passar uma costura de segurança nessa volta toda. Já passei a costurinha de segurança, já refilei ali embaixo, agora eu vou refilar essa parte aqui do acabamento do zíper. Olha que lindo que tá ficando, esse bolso frontal já está pronto, com as costuras totalmente embutidas também, e as duas partes frente e costas do mesmo tamanho. Vamos preparar agora o tirante da meia argola. Então, eu tenho aqui esse retângulo do material. No meu caso, como eu estou usando um sintético 0,8, eu estou com a meia argola na medida de 1,2 centímetros, a parte interna. Então, eu cortei com o dobro da largura, porque eu vou fazer a colagem aqui, a metade, e vai ficar, então, com a medida final aqui dessa parte de dentro. Se você estiver fazendo a sua bolsa em tecido, você pode fazer esse tirante em tecido sem problema nenhum, só que você vai fazer como se fosse um viés. Você vai fazer 4 vezes a medida da sua meia argola. Pode ser meia argola de 1,5, de 2 centímetros. Não recomendo muito maior do que isso, senão vai ficar feio, porque vai ficar muito grande em relação ao tamanho da nossa peça. Mas eu tô explicando aqui pra você porque você vai fazer o tamanho do seu tirante de acordo com o tamanho da sua meia argola. Então, no sintético 0,8, você dobra a medida da sua meia argola. E se for fazer no tecido, você multiplica por 4 a medida interna da sua meia argola. Em vez de fazer apenas uma dobrinha aqui, você vai fazer 4 dobras, como se fosse uma dobra de viés mesmo. Coloca as bordas para dentro, depois dobra novamente, ficando então com 4 camadas de tecido para ficar bem forte, bem resistente. Eu coloquei as medidas no PDF do molde de acordo com essa meia argola que eu estou utilizando. Aqui o comprimento eu cortei com 5 centímetros. Se tiver um pouco maior, não tem problema, você pode refilar depois. Aqui no sintético eu vou passar cola de contato em todo o avesso e eu preciso esperar essa cola secar para poder colar. E para fazer a alça de mão, se você for utilizar o mesmo material, porque você pode optar por uma alça pronta. Se você estiver fazendo a sua bolsinha de tecido, você pode optar por uma alça em material sintético, até mesmo couro. Mas se você for fazer com o mesmo material, você vai fazer o mesmo processo do tirante. Você vai pegar a medida do seu mosquetão, no caso do sintético, você vai cortar o dobro da medida. Presta atenção porque tanto para a alça como para o tirante, no material sintético 0,8, você deve cortar o sentido do comprimento na altura do material, porque a altura do material tem mais resistência, a largura é mais elástica. Então, como a gente quer que fique mais reforçado, a gente vai cortar na altura.
A largura do material é aquela medida de 1,40 m. Se você for fazer no tecido, é a mesma coisa. Você vai medir aqui o seu mosquetão e vai multiplicar por 4 a medida para poder fazer então a alça dobrando como um viés. Aqui o meu mosquetão é de 1,5 cm, então eu cortei a minha tira com 3 centímetros de largura. Eu vou fazer a mesma coisa, passar um traço no meio, passar cola de contato e depois o que eu fizer aqui eu vou fazer na minha tira. Com a cola bem seca, e você verifica isso quando você põe a mão e não gruda. Você vai então dobrar as bordas para o centro. Aqui eu vou deixar bem encostadinho. Como o meu tirante é fininho, é estreito, eu tenho que caprichar bem. Aqui eu vou encostar bem essa parte. E aqui a gente pode dar umas marteladas. Dessa forma, e agora eu vou passar um pesponto nas laterais. Fica desse jeito, bem bonito o pesponto. E agora é só inserir na meia argola. Aqui eu já vou aproveitar para passar uma costurinha para prender essas duas partes juntas e já fica pronto para costurar na bolsinha. Voltando aqui para o corpo da nossa bolsinha, vamos preparar agora o zíper principal, da abertura principal da bolsinha. Então veja que eu cortei o meu zíper um pouquinho maior do que a largura da bolsinha. Nós vamos primeiro fazer um acabamento para depois poder cortar na medida exata. Nessa ponta que eu vou fazer o acabamento, precisa estar cortado bem retinho e já selado com isqueiro. Eu vou abrir e eu quero trazer essa borda 90 graus aqui para a lateral. Então eu preciso dar uma beliscada no tecido e fazer uma dobrinha. Eu sei que tem várias técnicas para fazer esse acabamento, inclusive usando isqueiro aqui para colar essas bordinhas. Eu não tenho muita habilidade com o isqueiro, então eu prefiro prender aqui com alfinete e passar uma costurinha de segurança aqui para prender essas partes juntas. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou descer um pouquinho mais esse lado aqui, porque essa ponta tá um pouquinho mais curta e tá ficando desalinhado. Vou passar a costura aqui primeiro para poder tirar esse alfinete. Passei a costurinha, já refilei aqui o excesso que tava sobrando e queimei com o isqueiro. E agora eu vou dobrar esse outro lado, deixando bem alinhadinho. Aqui também vai sobrar, não tem problema. Ó, vai sobrar aqui essa parte para fora, depois a gente refila. Ó, é importante que esse lado fique alinhado com esse, ó, quando você fizer essa dobra, esse beliscãozinho. E aí você deita aqui pra frente, pra ficar bem certinho 90 graus. E prende com o alfinete. E agora é só passar a costurinha aqui e refilar essa sobrinha. Olha só como é que fica, aqui eu vou refilar. E vou dar acabamento. Com esse lado pronto, eu vou colocar o cursor. Bem certinho, bem alinhado. E agora sim, eu vou medir e marcar para cortar na medida certinha, exata, conforme consta lá no arquivo de molde. Aqui eu preciso fazer um corte bem retinho. Vou selar com o isqueiro. E agora o acabamento final, que eu vou fazer com o sintético. Se você tiver fazendo a sua bolsinha com tecido, você vai fazer dobrando em 4, em vez de fazer em 3, como eu vou fazer aqui. Aqui, eu tenho essa tirinha de 3 por 3,5. 3,5 eu vou colocar aqui junto à largura do zíper, vai ficar um pouquinho maior, depois eu refilo. Então, eu vou posicionar direito com direito e eu vou passar uma costura com um pé de máquina, ou seja, margem de meio centímetro. Vou virar para esse lado para costurar sobre o zíper, que eu prefiro. Feita essa costurinha, olha, tá aqui no direito, eu vou então dobrar, vincar bem e virar lá para trás. Deixar bem esticadinho. Se você estiver fazendo com tecido, você precisa dar acabamento nessa ponta. Então, você vai ter que dobrar para dentro aqui o seu tecido e vai ficar assim. No sintético, nessa parte de baixo, eu não vou dobrar, eu vou deixar no corte a fio.
Então, eu só vou deixar bem esticadinho e depois eu vou refilar o excesso. É importante que você estique bem aqui, que essa pontinha final do zíper fique bem ajustada ao seu viés, não deixa largo, sobrando aqui, ó, senão você vai aumentar o tamanho final do seu zíper e a gente não quer, a gente quer a medida exata. Então, deixa bem justinho e agora aqui eu vou passar o pesponto de acabamento em cima desse viés. Aqui eu utilizo um pedacinho de sintético duplo para dar apoio à parte traseira do calcador, para não patinar na hora de fazer os primeiros pontos aqui. Não ficar aquele pontinho pequenininho porque não tem força para caminhar. Feito isso, eu vou refilar aqui nas laterais e aqui atrás eu vou refilar esse excesso. E o zíper já está pronto para costurar na nossa bolsinha. Aqui você pode medir o meio, da mesma forma que a gente fez no outro bolso. Marcar o meio dos dois lados, cursor apontando para cá, então esse cursor apontando para cá. Vamos posicionar direito com direito. Claro que eu preciso marcar o meio, né? Vou prender e passar aquela costurinha de segurança, como eu fiz no outro bolso, sempre do meio para as laterais. Aqui nessa parte da frente, o forro que eu vou utilizar é esse com esse bolsinho livre. Então, eu vou colocar aqui direito com direito. E agora eu vou alinhar. E aqui em cima também vou alinhar bem direitinho. Aqui, como fizemos no outro bolso, nós também vamos costurar encostando o calcador na cremalheira do zíper. Olha, ficou assim. E o zíper tá aqui no meio. Aqui, diferente do outro bolso, eu não vou colocar avesso com avesso para rebater o forro junto. Por conta desse acabamento que a gente tem aqui nas pontas do zíper, eu não posso pespontar o forro. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o zíper aqui, olha. Eu vou tombar essa costura para o lado do tecido principal e eu vou vincar bem apenas o meu tecido principal para pespontar somente ele. Meio pezinho de máquina. Pesponto passado, então agora eu vou colocar esse forro aqui para trás. Agora a gente vai fazer o outro lado da mesma maneira. Olha as costas, eu vou deitar esse zíper direito com direito, vou centralizar aqui, prender com clips, passar a costura de segurança do meio para as laterais. Com a costura de segurança passada, eu venho então com o forro direito com direito, alinho bem e vou fazer a costura encostando o calcador na cremalheira do zíper. Aqui eu já estou costurando o forro, costura definitiva, vou encostar o calcador na cremalheira do zíper. E o que eu preciso atentar? Nesse forro é aquele bolso embutido. Então, toma cuidado com o bolso embutido. Verifica se ele tá sentadinho aqui, ó, para baixo. Cuidado para ele não ficar dobrado. E aqui a gente consegue ver, olha, o cursor do zíper. Esse cursor do zíper aqui pode atrapalhar um pouquinho na hora da gente assentar o tecido para costurar. Então, nesse começo de costura, você pode abrir o zíper desse bolso embutido para o cursor ficar distante. E aqui também a gente tem o cursor do zíper principal, que eu preciso afastar para conseguir costurar tudo direitinho aqui. Então agora sim eu consigo ir adiante e vou aqui encostando o calcador na cremalheira do zíper. Passei aqui no meio, já vou levar o cursor para lá, já posso levar também do bolso embutido. Fica livre o lado de cá. Costura feita, então aqui, olha, principal com principal. Aqui atrás eu tenho forro com forro. E eu preciso me lembrar, então, que eu não vou pespontar esse forro. Então, esse forro tem que ficar deitado pro lado de cá mesmo. Pro lado de cá, eu vou abrir. Olha, a costura fica pro lado do principal. Eu deito e passo um pesponto de acabamento. Pesponto feito, já estamos quase terminando. Não podemos esquecer de costurar o tirante da alça. Então, aqui eu vou afastar o forro e vou costurar esse tirantezinho bem aqui
nesse alinhamento aqui, da parte de cima do zíper. Agora eu vou trocar a agulha da minha máquina para a agulha número 20, por causa do meu material, que é sintético, e nós vamos fazer o fechamento, vai acumular mais camadas. Para costurar esse tirante, vai ficar mais grossinho também. Aqui eu vou passar apenas uma costurinha de segurança. Você vai colocar esse tirante do lado esquerdo. E agora nós vamos para o fechamento final da peça. Então eu vou posicionar direito com direito do tecido principal, direito com direito do meu forro. Aqui eu posso deixar o cursor do zíper no meio, para não atrapalhar. Todos eles eu vou encontrar bem direitinho, ó. Tecido com tecido. Vou prender toda a volta. Aqui desse lado, olha, tem o acabamento do final do zíper. Você pode amassar ele um pouquinho aqui. Ele vai ficar tombando pro lado do forro. Vamos alinhar bem certinho. E nessa parte do tecido principal, no meu caso sintético, eu vou passar uma costurinha de segurança, 2 pontinhos aqui, ó, pra não movimentar no momento que eu estiver costurando a volta toda, pra não desalinhar essas duas partes. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Agora sim eu vou fazer o fechamento. Aqui na parte principal eu vou costurar com a margem de costura normal, meio centímetro, que é o calcador da minha máquina. Porém, no forro, eu vou deixar uma margem de costura um pouquinho maior. A gente vai reduzir um pouco a medida do forro, aumentando a margem de costura, para que quando ele ficar lá dentro da carteira, não fique forro sobrando, não fica aquele monte de tecido apertado lá dentro e parece que não se encaixa. Aqui a gente vai deixar a abertura para desvirar na parte de baixo aqui do forro. Não deixe uma abertura muito pequena para não dificultar. Em vez de você colocar o seu calcador rente aqui, você vai pôr o seu calcador um pouquinho mais para dentro. Uns 2 milímetros para dentro já é suficiente. Eu vou seguindo essa margem. E aí veja que eu tô com uns 2 milímetros do tecido aqui para fora do calcador. Eu vou chegar... Ó, o meu tecido termina aqui. Aqui eu já tenho o meu tecido principal, o meu sintético. Então eu vou chegar até esse alinhamento aqui. Encostei, vou dar um retrocesso. Bem encostadinho. E agora eu venho pra fora. Pra trazer no alinhamento do calcador. Vou aumentar meu ponto para quase 4. E agora eu vou seguir o alinhamento do pé de máquina. Eu venho então agora contornando essa costura com um pé de máquina. Capriche nesse arredondamento. Um pontinho vira, 2 pontinhos gira. Aqui essa parte alta é aquele acabamento do zíper. Então eu preciso tentar abaixar, assentar bem ele. E veja que aqui termina o meu sintético. Então eu venho seguindo com essa margem. Aqui já estou no meu tecido. Então eu venho um pouquinho na diagonal, dou um pontinho, retrocesso, vou diminuir o ponto. Aí a gente vem entrando um pouquinho a margem de costura. Pronto, ó, já tô aí com uns 2 milímetros pra dentro. Eu vou cortar agora um pouquinho da margem de costura dessa parte redonda. Aqui no forro também. Eu posso tirar aqui na parte reta também. E agora a gente vai desvirar. Aqui, como eu estou com sintético, eu vou aquecer com o secador de cabelo. Olha, eu já desvirei com o secador ligado. E esse sintético aqui, especificamente, ele é um sintético bem, assim, borrachudo, no sentido, assim, de... ele não pega a memória fácil. Então, veja, eu empurro e ele volta, eu empurro e ele volta. Então, é mais difícil de assentar.
Diferente desse outro sintético aqui, ó, que assenta bem fácil. Então, cada material tem sua característica. Aqui, ó, eu tô empurrando ali a parte arredondada com a bundinha da agulha aqui de crochê para tentar fazer esse arredondado bem certinho, porque ele tá costurado certinho, mas o material não assenta. Então, aqui eu vou ter que martelar para dar memória a esse material. Então, no sintético, a gente martela para dar memória. Eu preciso fechar essa abertura. Eu vou colocar, então, as bordas aqui para dentro e passar uma costura bem na bordinha. Aqui a gente vai montar, então, a alça de mão. Já tá pespontado e aqui no caso da alça, o pesponto a gente faz da volta toda para poder ficar com acabamento e deixa as pontinhas bem retinhas. Eu vou colocar, então, aqui no mosquetão, a parte da dobra fica para dentro. Eu venho, então, aqui avesso com avesso, vou deixar um tanto suficiente, olha, essa parte que vem de baixo, ela fica aqui por baixo, e essa parte que passa no mosquetão, abraça por cima. Eu vou utilizar um rebite de cabeça dupla, número 3, vou fazer o furo com o vazador, e depois aplicar o rebite com a matriz apropriada no balancinho. Fica assim